Graças a Deus por mais uma manhã que Ele nos permite estar em Sua presença. Vamos à palavra de Deus, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 tem uma mensagem muito conhecida da igreja. E essa é a ideia, é trazer alguma coisa que já é conhecido, que facilita a aplicação, facilita o entendimento, a exposição. E você certamente deve conhecer, já deve ter tido estudos a respeito do que postula no Evangelho de Lucas, capítulo 15, e nessa manhã a gente quer usar esse texto para falar sobre verdadeiros sinais de uma mudança de vida. Verdadeiros sinais de uma mudança de vida. Lucas capítulo 15 fala da parábola. É uma parábola contada por Jesus. E o que é uma parábola? Na verdade, a parábola tratava-se de ensinamentos, uma história contada com o objetivo de, juntando os personagens, os elementos da história, trazer uma verdade moral, trazer um ensinamento mediante aquilo que foi apresentado em termos de história, mas uma história fictícia que espelha, que reproduz uma realidade. Isso era uma parábola. E a Bíblia contém algumas parábolas de Cristo. Há na Bíblia pelo menos 40 parábolas atribuídas a Jesus Cristo. Alguns autores dizem 42, mas o que se convencionou de forma mais correta seria atribuir 40 mensagens por parábolas faladas por Jesus Cristo. Das 40 parábolas, 28 estão registradas no livro de Lucas. Das 40, 28 registra-se no livro de Lucas. E uma delas é a parábola das coisas perdidas. Você não vai ler essa expressão na Bíblia, mas subentende-se que são as coisas que foram perdidas. Por exemplo, a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho perdido. E essa é uma das parábolas que, na verdade, se você falar em parábola com alguma pessoa que tem contato com a Bíblia, com o Evangelho, e perguntar quais, você conhece algumas parábolas, sem dúvida nenhuma, a parábola do filho pródigo será mencionada. Talvez a outra que tem o mesmo tamanho seria do bom samaritano. São as parábolas muito conhecidas, a gente está falando de 40, mas essas duas, ela tem um destaque, ela tem uma conotação maior, uma envergadura maior. Tanto a parábola das coisas perdidas, quanto a parábola do bom samaritano. E qual era o propósito da parábola? O propósito, eu já disse, a parábola era direcionada para alguém, com o objetivo de trazer uma verdade, uma moral, uma verdade, uma essência naquela situação. Por exemplo, a parábola do bom samaritano, ela foi direcionada para quem? Para o doutor da lei. E foi direcionada por quê? Qual o objetivo? Porque o doutor da lei arguiu Jesus sobre quem era o próximo, de modo que Jesus, diante da argumentação do doutor da lei, propôs-lhe uma parábola. Estamos diante de um cenário muito parecido, e eu gostaria de ler com você. Lucas 15, verso 1 diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Está aqui no canto, né? E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas. Temos quatro classes aqui. Temos os publicanos, temos os pecadores, que eram esses que se aproximavam de Jesus para receber as instruções. Publicano, aquele que recolhia os impostos, e pecadores, todos aqueles que não eram judeus. Publicanos e pecadores se aproximavam de Cristo para receber instrução.
E a outra categoria, que são os fariseus, aqueles que tinham contato com a lei de Moisés, e os escribas, de igual maneira, eles murmuravam com a atitude de Jesus. Jesus está ensinando o evangelho, está ensinando palavras, ensinamentos de vida. Fariseu e escriba murmuram, dizendo: ele recebe e come com eles. Obviamente, ele se faz semelhante a eles. Essa era a murmuração deles. Diante desse cenário, desses 2 versículos, Jesus, percebendo isso, propôs-lhe a parábola. E isso é muito bacana, a gente está diante de uma situação aqui, eu peço que você preste bem atenção, porque Deus vai falar ao seu coração essa manhã. É uma coisa muito interessante, muito densa, profunda, quando você começa a olhar com calma e de passo a passo, mastigando os versículos, entendendo o que está posto aqui. Qual era o ensinamento, qual foi o ensinamento que Jesus pretendeu passar nessas parábolas? Elas constam nos versículos 6, 9, 24 e 32. Vamos ler o versículo 6, já diretamente para ganhar tempo. Versículo 6. E chegando à sua casa, e alguns amigos dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. A primeira parábola proposta foi a da ovelha perdida. E no versículo 6, aqui está a lição: achamos a ovelha perdida, houve uma alegria. Jesus utiliza a figura de um homem que vai à procura da ovelha e a encontra. No segundo momento, versículo 9, Jesus utiliza a figura de uma mulher, e a mulher convoca as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei, de novo o verbo achar, eu achei a moeda perdida. Naquele momento, um homem, ele vai em busca do que se perdeu, no caso, uma ovelha, e ele a encontra, e ele chama pessoas para se regozijar com ele, dizendo: achei a ovelha perdida. No segundo momento, é uma mulher, e essa mulher encontra aquilo que era de valor, e ela reúne as suas amigas, isso na parábola, Jesus está narrando uma parábola. Ela diz: achei a dracma perdida, versículo 24. Já estamos na terceira parábola das coisas perdidas. E na terceira parábola, agora a gente está falando do filho pródigo. E Jesus está dizendo aqui, porque este meu filho, essa voz não é de Cristo, é a narração. Aqui a gente está diante de um quadro de polifonia discursiva. O que é a polifonia? São as vozes que se nascem de um discurso. No caso aqui, você tem a voz do filho, a voz do pai, a voz do irmão, a voz dos trabalhadores. São diversas vozes que nascem na narrativa de Cristo. Por isso Jesus Cristo era considerado o mestre da pedagogia. Porque assim, como é possível, tão rapidamente ele está lecionando, está ensinando ali, e de repente ele propõe uma parábola, e ele consegue extrair elementos, personagens, criar um cenário, uma coisa absurda, uma coisa extraordinária. E aqui ele está dando a voz ao pai do filho pródigo, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. De novo aparece o verbo achar, de novo aparece a questão da alegria. Versículo 32. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão, no primeiro momento Jesus diz: esse meu filho estava morto. Agora no segundo momento ele está dizendo: esse teu irmão, ele estava morto, e ele reviveu, tinha se perdido e foi achado. Ora, a essência da parábola das coisas perdidas, a lição, a moral, o que Jesus desejava deixar como lição era: aquilo que é perdido pode ser achado. Deus se preocupa com o pecador, Deus deseja resgatar aquele que saiu e se desviou
da rota. Tanto é verdade que em Lucas 19:10, já estamos fora da parábola, é a questão de Zaqueu, Jesus disse, porque o Filho do Homem, Lucas 19:10, porque o Filho do Homem, a igreja pode completar comigo? Não é a parábola, mas a mesma coisa que se encontra na parábola, buscar, salvar, resgatar e coisas similares, está aqui também. Qual é a missão de Cristo? Buscar e salvar o que se havia perdido. Então a gente tem dentro dessa parábola, essa é a lição principal. Essa é a questão, se a gente trabalhar de cunho teológico, hermeneuticamente correta, são essas as aplicações. Mas não significa dizer que por ser essas as aplicações corretas, que eu não possa extrair outras lições. E é essa linha de raciocínio que a gente vai desenvolver nessa manhã. São outras explicações dentro dessa parábola, que me possibilitam, que não me deixa de ser bíblico, não me deixa de contextualizar o que aconteceu e trazer verdadeiros sinais que promovem, que produzem mudanças de vida. Então, a parábola começa dizendo o seguinte: aproximou-se Jesus de todos os pecadores para o ouvir. Todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuraram dizendo, ele recebe pecadores. Aí Jesus propõe as parábolas. Eu preciso fazer uma última análise antes da continuação desse texto. Perceba, a parábola da ovelha perdida e a parábola da moeda perdida, elas estão do verso 3 ao verso 10. Significa dizer que 8 versos dão conta de 2 parábolas. A parábola do filho pródigo, ela vai do verso 11 ao 32. Significa dizer que 22 versículos compõem a parábola do filho pródigo. Ora, é natural perceber, é razoável entender que Jesus deu muito mais ênfase, muito mais atenção à parábola do filho perdido, do filho pródigo. E você, obviamente, deve saber que filho pródigo é o filho extravagante. A palavra pródigo significa extravagante, aquele que gasta inconsequentemente, aquele que é incontinente, aquele que é irresponsável com a administração das suas finanças. Logo, ele se perde nessa administração, ele se perde nesse caminho. Por isso é a parábola das coisas perdidas. Na verdade, a moeda é um objeto, a ovelha é um animal. E como é que um homem pode se perder? Pode se perder administrando mal a sua vida. Pode se perder administrando mal o seu tempo. Pode se perder administrando mal as coisas que lhe vêm às suas mãos. E foi assim que aconteceu na parábola do filho pródigo. Fazendo a análise do verso 11 em diante, diz assim: os irmãos estão aí? Daqui a pouco, será que eu consegui estabelecer a comunicação ou ainda não? Não, mas é bacana isso. Dá o frio aqui na barriga, a gente fica nervoso, mas, né, pastora Roberta, fica nervoso. Vamos lá, continuou, certo homem tinha 2 filhos. E é uma coisa incrível, Jesus termina uma, emenda na outra, termina. É uma habilidade impressionante. Se você parar, ficar, ler, depois reler, depois ler de novo, mas não deu espaço, não deu tempo. Terminou uma, entrou outra, terminou outra, entrou outra. E agora essa aqui, ele ampliou essa parábola. Aqui ele está falando, preste atenção nos personagens. Tem um filho, tem um irmão, tem um pai, tem os trabalhadores da fazenda do pai, tem um empregador que vai dar emprego para o filho pródigo. Se você ler com calma, você vai ver lá, alguém deu um emprego para ele. Tem músicos tocando na fazenda, tem gente dançando na fazenda. É uma cenografia impressionante. Se você começar a ler assim, tem elementos. Oi? Glória a Deus. Elementos impressionantes aqui na parábola. Então vamos lá. Ele tinha 2 filhos. O mais moço, o mais novo, disse: eu preciso da parte dos bens que me cabem. E ele repartiu, não houve resistência.
ele reclama parte da sua herança de forma indevida, porque herança não se recebe, convencionalmente não se recebe em vida, mas não há resistência, ele recebe a parte que é devida e ele segue. Passado não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo e partiu para uma terra bem distante. E lá ele simplesmente dissipou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável, vivendo de forma pródiga, vivendo de forma extravagante, gastando tudo o que ele arrecadou. Verso 15. Verso 14, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país grande fome. Cadê o 14? Está ali? Olha isso aqui comigo, isso aqui é interessante. Havendo ele gastado tudo, começou a padecer necessidade. Por que eu fiz a leitura da oração principal? Porque aqui a gente tem um caso de aposto comparativo. São 7 tipos de apostos na língua portuguesa. Esse é um comparativo. Você pode suprimir, houve naquela terra grande fome, que não vai fazer diferença nenhuma. E havendo ele gasto tudo, começou a padecer necessidade. Por que um aposto comparativo? Porque fortalece a oração principal. Se ele tivesse feito economia, se ele tivesse gerenciado bem os seus recursos, poderia ter fome naquela terra, mas ele não padeceria necessidade. O fato dele padecer necessidade e haver fome na terra só fortalece a má administração dele. Deu para os irmãos entender? Então, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. 15. Então, ele foi e se agregou a um cidadão daquela cidade. Lembra que eu falei? O empregador. Aqui, um cidadão daquela cidade, o empregador. E este mandou para o campo, deu-lhe um emprego para cuidar de porcos. Ora, é razoável compreender que essa não foi a primeira opção dele. Provavelmente tenha sido a última opção. Como a gente está falando de parábola, e parábola é uma história, eu também posso acrescentar elementos aqui para o nosso entendimento. Você não vai acreditar que ele, sendo um filho de um fazendeiro, depois de ter tido bastante recurso, ele vai procurar um emprego, e o primeiro emprego que ele acha é cuidar de porcos. Provavelmente não foi esse. Essa não foi a primeira opção. Mas não havia muitas opções. E em não havendo muitas opções, ele aceita cuidar de porcos. Agora, Jesus está falando essa parábola para quem? Fariseus e escribas. Fariseus e escribas tinham rejeição com o animal suíno. Era contra a religião qualquer coisa relativa a porcos. Agora, já se alimentar de porcos já era reprovável, repugnante. Agora, cuidar de porcos já era alguma coisa. Imagina isso sendo ouvido pelos fariseus e escribas. Ele foi cuidar de porcos. Versículo 15. Versículo 16. E ali, o que aconteceu no 16? Ele desejava fartar-se dos porcos que comiam. Além de ser repugnante cuidar de porcos, agora ele deseja a alimentação dos porcos. E aí já é algo demais, já é algo completamente, já assim, difícil de ouvir para os fariseus e os escribas. E Jesus está fazendo essa narrativa, criando o drama. Quanto mais dramático o cenário, melhor a aplicação da parábola. Mas ninguém lhe dava nada. Versículo 17. Aqui a gente entra no ápice da parábola, no ponto maior da parábola. Caindo, porém, em si, disse. O que ele diz? Quantos? Ele está fazendo o quê? Por que ele não está se comparando com o irmão dele? Ele poderia se comparar. Eu estou aqui, a comparação mais num nível correto seria ele se comparar com o irmão. Eu estou numa posição, meu irmão está em outra. Mas a situação é tão degradante, é tão lamentável, que
ele já não consegue nem enxergar o irmão. Ele lembra dos trabalhadores da fazenda do pai, e nesse momento, ele está trabalhando. E ele consegue, naquele cenário de trabalho, olha que coisa linda, ele consegue ver o seguinte: meu pai não trata ninguém assim. O meu pai não trata ninguém assim. Os trabalhadores do meu pai se alimentam. Os trabalhadores do meu pai comem bem. E eu estou aqui na posição de trabalhador, semelhante aos do meu pai, mas passo fome. E desejo até comer o que os porcos comem. Caindo, porém, em si. Vamos ficar aqui. Existem expressões na língua portuguesa que elas, em algum momento, elas entram na língua portuguesa e elas permanecem no sentido de explicações do dia a dia da vida. No primeiro momento, talvez ela tenha uma explicação, mas depois ganha ressignificados, e aí elas vão ficando para sempre. Exemplo, eu vou te explicar. Você já ouviu a expressão, vamos fazer uma vaquinha? Olha isso, preste atenção comigo. A defesa de Daniel Silveira faz vaquinha em rede social para ajudar na despesa. O que é fazer uma vaquinha? É uma expressão que entrou em algum momento na língua portuguesa e isso permaneceu. E da onde vem essa expressão? Eu te explico. 1920, a torcida do Vasco resolveu reunir e fazer uma... Não, é sério. Ele está rindo, está pensando que... Irmão, não se pode falar mais nada em Vasco que as pessoas pensam que é um deboche, que é uma gracinha, entendeu? Olha o nível que ficou, da grandeza do time que levantou a bandeira contra a questão racial, mas hoje falou em Vasco, a pessoa ri, acha que está debochando, não é. 1920, houve uma interação da torcida com os jogadores. Eu só vou explicar para você entender o que significa a vaquinha. E na ocasião foi colocado o seguinte: se o time ganhar de 1-0, eles ganham um coelho, que era 10 no jogo do bicho, é coelho, na contravenção. Então o time ganhava 10 mil réis, os torcedores se reuniam, juntavam 10 mil réis e dava. Se ganhasse de 2-5 no placar, ganhava uma vaca, que 25 no jogo do bicho é vaca. Então, daí vem a expressão fazer uma vaquinha. Então, os jogadores dizem, nós vamos ganhar uma vaquinha, hoje vai ter vaquinha. A vaquinha é isso, aí se convencionou, e a gente está em 1920, mais de 103 anos, até hoje, essa notícia dessa semana. Mas não é só essa, por exemplo, vou dar outra, tirar o cavalinho da chuva. Você já ouviu isso? Vamos lá, tirar o cavalinho da chuva. Cadê? A informação diz respeito de Hélio Gaspar, dada ontem na Folha de São Paulo. Portanto, os interessados na programação do mandato dos prefeitos devem... O que é a expressão cavalo da chuva é do século XIX. No século XIX se transportava cavalo. Então, a pessoa chegava na casa do pastor Elvi, deixava o cavalo, e quando ele ameaçava ir embora, ele, opa, você não vai embora agora não. Pode tirar o cavalo do sol e da chuva, porque você vai ficar bastante tempo ainda aqui. Ou seja, acabou as expectativas, e isso foi ganhando ressignificado, até hoje se fala isso. E nós não estamos dando aula de língua portuguesa, nem de linguística, mas poderíamos ficar aqui a manhã toda falando sobre isso. Por exemplo, meter o pé na jaca, ou corretamente, você que é professor sabe disso, meter o pé no jacá, porque a jaca não tem nada a ver com isso, né? A questão, mas não dá para poder explicar isso aqui. E tantas outras, chutar o balde, vai me ajudando aí, descascar o abacaxi, resolver o pepino. A gente é louco, se a gente fosse falar aqui, a gente já fez, meu Deus, que tanta coisa, e muitas coisas têm sentido e outras não. Mas eu quero trazer uma que tem muito a ver com a parábola do filho pródigo, senão você vai falar assim, André, onde que você quer chegar? Você se perdeu? Não me perdi, preste atenção que você vai entender. É a expressão cair a ficha. Quem lembra disso aqui? Quem lembra das fichas de orelhão? 1970. Cadê? Bota o orelhão aí. Olha, gente, vocês não lembram,
bate foto, registra, vai na internet, para você entender que é isso, não é uma nave, não é um veículo, isso é um orelhão. A gente que, da nossa época, né, você se ligava, eu não peguei essa época, eu sou de 70, eu não peguei, não, calma aí, eu não peguei a época que se ligava com moedas. Quem pegou aqui com se ligava? Oh, pô, obrigado, gente, muito obrigado. Eu não peguei, se ligava com moedas. Em 1970, criou-se a questão da ficha. E isso, ativou conhecimento, aí é mó barato isso. Que aí todo mundo começa, lembra. Você ia para o orelhão, era uma coisa terrível, porque tinha um em cada esquina. Por exemplo, eu morei no Sampaio, para ir em Pamplona com 2 de maio, descendo a 2 de maio, caía no Jacaré. O Jacaré era Telerge. Então você tinha diversos orelhões ali na Telerge, era fácil ligar. Mas quando você morava num bairro isolado, se tinha um orelhão em cada esquina, era um problema. Aí você vinha com aquelas fichas, e era para ligar, e de repente, quando alguém mais forte se enfiava ali dentro daquela cabine, e queria fazer 3, 4 ligações, e você esperando a tua vez. Era horrível, mano, negócio, e não tinha celular, não tinha negócio, o cartão, alguém falou assim, mas e o cartão? Não, o cartão é depois, fica aqui comigo, aqui no orelhão. As fichas, então a ideia de cair a ficha era o seguinte, às vezes você colocava a ficha, e ela não caía. Se ela não caísse, você não conseguiria a conexão, você não conseguia fazer a conexão com a pessoa, porque você não conseguiu completar a ligação, e essa expressão entrou no nosso vocabulário de cair a ficha, e ela foi se ressignificando no sentido de fazer o quê? Olha, agora eu entendi, agora eu consegui conexão com as situações, você está entendendo? E por tantas outras explicações, a gente poderia dar. Voltando para o filho pródigo, se a gente perguntar para alguém mais novo, dessa geração, algum jovem que está aqui em cima, o que aconteceu ali no versículo 17, caindo porém em si, ele pode dizer o seguinte, caiu a ficha, a conexão foi estabelecida. E qual foi a conexão que ele fez? Lá na fazenda do meu pai, lá na casa do meu pai, tem abundância, e eu estou vivendo na miséria. Na casa do meu pai tem acolhimento, tem carinho, tem amor, e eu estou vivendo na escassez, eu estou vivendo aqui no caos, caindo porém em si. Verdadeiras mudanças de vida, existem os sinais. Cadê, irmão? Põe aí para mim, por favor. Quais os sinais de que a pessoa caiu em si? Ou que caiu a ficha? Porque assim, a ficha caiu, tá bom, caiu como? Cadê os sinais? Cadê as evidências de que essa ficha caiu? Não adianta dizer que, agora entendi, agora a ficha caiu. Tá bom, você pode até dizer isso, mas se não houver sinais, evidências, não deixa de ser, mas fala, oralidade discursiva e coisas similares. Existe nessa parábola aqui, verdades absolutas, não relativas, de verdadeiras mudanças de vida, quando a gente cai em si. Primeiro, a igreja repete comigo, por favor. Caindo, versículo 17. Então, caindo em si, disse. Primeira verdade, quando mais ninguém precisa dizer para você a situação lamentável que você está. Enquanto as pessoas ficam dizendo, e essa semana eu conversava com você, Leandro, sobre isso, enquanto a gente fica dizendo, cara, você precisa mudar, cara, você precisa dar um jeito na tua vida, pode surtir efeito ou não, porque, tá bom, pode deixar, eu sei disso, não, tranquilo, deixa comigo, uma hora eu resolvo, não sei, e a pessoa vai procrastinando, vai adiando, vai jogando para frente. Mas o primeiro sinal de quem quer mudar de vida acontece aí, quando mais ninguém precisa dizer para ela.
quando mais de ninguém precisa mostrar para ela, olha, a situação em que você está. E foi assim que aconteceu com o filho pródigo. Caindo, porém, em si, disse: hoje eu estou na condição, eu estou abaixo da condição dos trabalhadores da casa do meu pai, porque eles ainda se alimentam fartamente de pão, e eu nem isso tenho para comer. Esse é o primeiro passo, mas nunca a gente pode ficar no primeiro passo, né? A gente sempre tem que ir mais adiante, caindo, porém, esse segundo passo. Um plano de ação surge. Por quem? Por quem? Pela própria pessoa. O que significa isso? Eu não preciso que ninguém diga o que eu tenho que fazer. O que eu sei que preciso fazer. Caindo, porém, em si, disse. O que ele disse? O que ele faz? Ele cria o quê? Um plano de ação, gente. Um plano de ação. Disse: eu vou me levantar, levantar-me-ei. Irei ter com meu pai. E eu vou elaborar um discurso de reconciliação. Um discurso de quem levanta a bandeira da paz. Um discurso de quem se arrepende. Levantar-me, irei ter com meu pai e dir-lhe: pai, pequei contra ti. Aí a pessoa diz que quer mudar. Aí você diz: quer mudar como? O que você quer fazer para mudar? Eu não sei, sabe? Então tu não quer mudar, pô. Para de se enganar. Para de se enganar. Você não quer, porque quem quer mudar, primeiro cai em si, reconhece o cenário. Depois ele cria. Eu não preciso que o pastor, ouvir com todo o carinho que tem por mim, por todas as ovelhas, diga o que eu tenho de fazer. Quem precisa que diga o que tem que ser feito é o Gustavo, é o João Felipe. O João Felipe e o Gustavo, que são meus filhos menores, eles precisam que eu diga o que eles têm que fazer, porque eles não sabem, mas gente adulta sabe o que tem que fazer. E tem gente adulta vivendo como criança, mas eu não sei o que fazer. Você sabe o que fazer. O fato é querer ou não querer. Amém? Crie um plano de ação para a sua vida. A gente está no meio do ano. 6 meses se passaram. Meio do ano. Se até aqui as coisas não aconteceram do jeito que você imaginou, você vai desistir? Não, eu tenho mais 6 meses para completar o ano. Eu vou criar um plano de ação. Eu vou mudar esse quadro, eu vou mudar esse cenário. Aleluia. Um dia desses, a gente tem um bom número de obras aí pelo Rio, e eu trabalho muito com meu filho. Na maioria das vezes eu trabalho com meu filho. E um dia desses eu estava na Barão de Jaguaripe, em Ipanema, queria tomar um café e fui caminhando para Barão da Torre. Eu estou caminhando com meu filho, de repente eu olhei para a fachada de um condomínio, e aquilo perturbou a minha mente. Me deu uma perturbada. Mas eu não falei nada com o Cristo, eu continuei caminhando. Olhei, falei: o que é aquilo ali? Tá. Tomei o café, enquanto estou tomando o café, estou com a imagem que eu vi na mente. E querendo terminar logo o café para voltar, para confirmar aquilo. E tá bom. Acabamos o café, voltamos. Quando eu entrei na Barão de Jaguaripe com meu filho, que eu passei no lugar, eu parei e olhei. O Christian deu 2 passos. O que houve, pai? Eu falei: engraçado, fizeram a fachada desse condomínio com espelho convexo, está distorcendo a imagem. Aí ele: mas aonde que está distorcendo, pai? Ali, aquela barriga ali. Ele: não, pai, é a tua barriga. Irmão, fiquei apavorado, aquilo me perturbou. Porque eu estava com uma calça branca, com a camisa por dentro, e eu segurei, ela voltou. E aí ele: pô, pai, é isso aí, Coca-Cola todo dia, essa alimentação e tal. E aquilo, eu fiquei perturbado, irmão, aquilo me perturbou. E pensei em tirar a camisa estava toda mastigada, ia ficar igual um largado. E eu
Passei o dia todo andando. Um negócio horrível, um negócio constrangedor. Que negócio para fora, e baixinho, nada contra o irmão, baixinho, gorducho. É uma coisa triste. Nada contra os baixinhos, porque eu sou. Então, assim, já é ruim ser baixo, você ainda vai ser desuniforme, vai ficar esquisito. E aí eu criei um plano de ação. Põe aí, irmão. Falei, eu vou malhar. Agora, preste atenção, bota a outra imagem, por favor. Olha aquela barriga ali. Olha lá, irmão, estava quase nascendo a criança. Bota a outra, irmão, por favor. Irmão, olha esse negócio ali. É disso que eu estou falando. Você tem que criar o plano de ação. É criar o plano. Imagina assim, algumas pessoas falaram comigo, André, muda seu hábito alimentar. Irmão, eu tomava uma Coca-Cola de 600 todo dia de manhã. 2 cachorro-quente de forno. Almoço, 2 Big Taste. Aí o meu filho ficava reclamando, eu falei, não, eu preciso da Coca-Cola, ela me energiza, Coca-Cola me ajuda. Só, tá bom, as pessoas falavam para mim, mas qual é o primeiro ponto? Você só cai em si quando a ficha, não adianta, você fala, a pessoa falava, André, tu vai acabar tendo André, tu trabalha muito, vai ter um infarto, que nada, eu preciso de uma Coca-Cola agora. Quando a pessoa falava isso, eu preciso de uma Coca-Cola, Não, parei de tomar Coca-Cola. O Edson sabe que eu bebia Coca-Cola. O Edson ficava assim, cara, toma uma água. Pô, água, tá maluco, eu vou beber água. E eu tomava Coca-Cola. Parei. E aí, graças a Deus, as coisas mudaram. Isso aqui são 4 meses ali. Deu uma melhorada. Bonito não vou ficar, irmão. Aí também isso não existe. Mas magrinho pode ficar. Pode ficar. Terceiro. Aleluia. Quantos recebem essa palavra? Digam amém. Amém. Terceiro. Irmão, isso é coisa linda. Olha que coisa linda para quem. Do que eu estou falando nessa manhã? Verdadeiros sinais de verdadeira mudança de vida. Se não tiver isso, não tem verdadeiro sinal. Qual é? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, o Senhor nunca me valorizou. Pai, o meu irmão sempre teve inveja de mim. Pai, os trabalhadores nunca me respeitaram. Pai, multiplica aí você agora. Multiplica, desculpa. Quem quer mudança de vida não culpa ninguém. Para de culpar os outros. Para de culpar o vizinho. Para de culpar o seu pai. Para de culpar a sua mãe. Assuma as suas responsabilidades. Pai, eu pequei contra ti. Eu pequei contra os céus. Foi eu. Verbo na primeira pessoa do pretérito perfeito, intercalado por 2 verbos mesóclicos. Levantar-me-ei, irei ter e dir-lhe-ei. Pretérito perfeito, eu pequei. O que acontece com muita gente que não consegue, ela até cai em si. Ela até elabora um plano. Mas por que ela fracassa na caminhada? Porque ela não para de culpar os outros. Sempre foi alguém. E eu digo para você, em algum momento da minha vida eu era assim. E o pastor Edson me ajudou muito quando eu trabalhei com ele, porque eu tinha esse princípio de reatividade. Sempre era alguém. E eu não conseguia enxergar isso. Como isso é danoso, como isso é mal para a sua vida. Quando alguém erra, comete um erro, o Leandro trabalha comigo, sabe disso, quando alguém comete um erro, eu não digo, foi eles que erraram, não, a gente vai consertar, porque, não, eu errei. Não, mas você não faz, quem fez foi ele, tá, mas quem escolheu ele foi eu, então quem errou foi eu. Eu passei a me relacionar melhor comigo, na medida em que eu assumi os meus erros. Você quer mudança de vida, você quer viver 6 meses daqui para frente diferente. Para de culpar, comece a assumir, comece a olhar para você e ver as suas deficiências e aquilo que precisa ser trabalhado, porque Deus vai te dar vitória, porque Deus vai te abençoar. Aleluia. Quantos recebem essa palavra, digam amém.
Aleluia. Em quarto lugar, isso aqui é muito forte, é muito forte. Quando a pessoa executa o quê? Fazer um plano, está no campo de quê? Do papel. Elaborar um plano está no campo do papel, da teoria. Bacana fazer um plano. Agora, executar o que planejou é o que vai fazer a diferença na tua vida. Mas isso está aí, André, isso não é palestra de coach, não. Não é. Isso é Bíblia. Eu vou te mostrar na Bíblia. Vamos lá? Versículo 18. Versículo 17. Primeiro, 17. Cadê o 17? Irmão, pode botar o 17, por favor? Caindo, porém, em si. Então, caindo, porém, em si, disse: tal, você já sabe o que ele disse. Aí, qual é o plano? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Você já sabe qual é o plano, não é? Põe o 24 agora, meu irmão. 24. 15, 24. Não é o 24. Eu errei. É o 21, né? 21, perdão. 21. E o filho disse ao pai. O que ele disse ao pai? Pequei contra os céus e diante de ti, e não sou digno de ser chamado seu filho. No 18, ele faz o que, pastor Alvir? Um plano de ação. E no 21 ele faz o que? Executa. É fácil? Não, mas é possível. É fácil? Não, mas é factível. Você pode fazer, você pode realizar. Ele poderia mudar. Ele poderia ter feito o plano, chegar lá. Vai ser pesado dizer isso. O meu pai na frente de todo mundo, na frente de todos, mas ele faz exatamente, ele cumpre exatamente aquilo que ele propõe. Aleluia. Existe um filme muito interessante. Ele tem uma lição, uma metáfora no filme que ajuda muito a você ter uma percepção dessa questão da vida, Sem Limites. É um escritor e ele tem um contrato com uma produtora de livros, e os dias estão passando, ele não consegue escrever 2 linhas, 3 linhas, e ele vive no meio de uma bagunça. A casa dele é um lixo, e ele não consegue, a aparência dele é péssima, cabelo grande e todo desfigurado. É assim que o retrata o filme. Em determinado momento, ele toma um remédio, que no filme é considerado uma droga, mas eu já li sobre isso. É um remédio que potencializa as capacidades mentais. Ele toma um remédio desse, isso é claro que é ficção, mas o remédio existe, e a essência do que eu quero trazer é o que vale. Ele começa a enxergar a vida diferente. E ele tem um livro para escrever e entregar. E quando ele enxerga, e ele entra, ele abre a porta da sua casa, ele olha assim, o que ele vai fazer? Ele vai escrever o livro? Obrigado, ele vai o quê? Ele vai arrumar a casa. Sacou a metáfora? Eu já vou te adiantar, você tem uma história para escrever na tua vida. Arruma a tua casa, meu irmão, arruma a tua casa, minha irmã. Você tem uma história linda para escrever. Ele começa a arrumar, ele começa a mexer na casa. Irmão, ele não compra um móvel novo. Ele não compra nada novo, só sai entulho, lixo, louça suja, mosquito. Aí de repente ele senta assim, põe a cabeça
agora eu estou pronto. É por isso que Jesus, a Bíblia diz, põe em ordem a tua casa. Irmão, não, mas como é que eu vou fazer? Começa limpando a sua casa, começa organizando a sua vida, começa botando em ordem a sua bolsa, o seu armário, começa limpando as coisas, e as coisas virão para a tua vida, e tudo vai ficar mais claro. Aleluia, glória a Deus. Precisamos executar aquilo que a gente planejou. E nem toda execução é fácil, é óbvio que não é trabalho, não é férias, é trabalho, vai dar trabalho. Mas quanto mais você trabalhar, mais você vai se ver ali na capacidade de resolver problemas. E outro dia eu esqueci, o Tiago Brunet, ele disse que sabe quem está crescendo na vida? Quem está resolvendo problemas. Ele tem uma frase que ele diz assim, né, em uma das palestras, sabe quem está crescendo? Quem está resolvendo problema. Senhor, eu não quero problema. Então você não quer mudança de vida. Todo dia aparece um problema para eu resolver, e eu vou resolver, não tem problema, vou resolver, deixa comigo, vamos resolver. Eu também, obrigado, Senhor. Vamos caminhar para o fim? Quinto. Jesus amado. Deixa o quinto parado aí, vamos recuperar? Ninguém mais precisa dizer, quando mais ninguém precisa dizer, a situação lamentável que eu estou num processo de mudança de vida. 2, me ajuda. Um plano de ação, obrigado. Quando eu elaboro um plano de ação, eu vou levantar, eu vou fazer assim, eu vou dizer isso. Não, essa palavra não ficou legal não, vou botar outra. Não, eu vou dizer isso, não, essa aqui ficou melhor. Elaborei o plano. 3, quando não culpa ninguém. Não culpa ninguém. Mas ele foi o culpado, então não culpa. Se ligou? Pegou? Se ele mesmo foi o culpado, então não culpa. Não culpa ninguém, para. É muita bênção que vem para a tua vida quando você parar com isso. Para. Não culpa. Se foi, então fica quieto. Porque a tua defesa vem de Deus. A tua defesa vem de Deus. Deus é justo. José culpou os seus irmãos? José chegou lá no Egito, cara, o que você está fazendo aqui? Meus irmãos, um monte de endemoniado. Não pode ser, José, filho do teu, não. Mas são, porque eles me venderam. Ele não culpou, ele ficou, passou ali. Quando ele estava melhorando de vida, a mulher resolveu dar em cima de José. E ele corre, rejeita, ele não aceita, e ela cria ali uma armadilha, e diz que ele tentou estrupá-la. Ele não culpou, não foi ele não culpou. Irmãos, eu sei que é difícil, eu estou falando isso para mim, estou falando para você, se você quiser pegar, pega, mas vale a pena fazer esse exercício. Ele não culpou, ele esperou, e no momento certo, Deus o abençoou, Deus o levantou, aleluia. 2 anos inteiros se passaram, e um dia, rapaz, tem uma pessoa que sabe resolver isso, está lá, rapaz, como é que esse homem está preso? Traz ele aqui, e as coisas começam a acontecer, e você olha assim, meu Deus, o que foi isso? Foi Deus. 4, quando eu executo o que eu planejei. 5, quando eu quebro o orgulho. Olha o que o filho pródigo diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E o que eu vou dizer? Eu pequei contra ti, contra os céus, não sou digno, perdi a dignidade, a filiação de ser chamado, de ter o seu sobrenome, mas agora me faz, versículo 22, 15 e 22, não, 18, 19, é o 19, quer ver? 15 e 19, já não sou digno de ser chamado seu filho.
final do versículo, trata-me como um, repete isso comigo, trata-me como um. Bom, ele poderia ter elaborado o discurso, feito o plano, caiu em si, mas ele poderia, pai, me dá outra oportunidade aí, eu sou teu filho, pô. Eu sou teu filho. Ele está disposto a vencer qualquer tipo de orgulho. Ele está disposto a dizer, eu estou disposto a ser um trabalhador na sua fazenda. Se o Senhor me tratar como um trabalhador, já serei o mais realizado e feliz. Agora isso é fácil? Sim ou não? Isso é fácil? Eu vou voltar. Eu vou novamente tentar reconstruir a minha vida, reconstruir o meu negócio. Mas nessa reconstrução tu vai ter que encontrar pessoas. Tu vai ter que olhar para gente que te machucou ou que você machucou. E isso é fácil. É vencer o orgulho. Imagine ele chegando ali, tentando falar o olhar da reprovação. Você conhece esse olhar? Você conhece o olhar da reprovação? E o gesto do manear de cabeça? O olhar da reprovação. Todo o plantel, os funcionários, o pai, o filho e eu, mas ele estava disposto. E quando você está disposto, nada te segura. E quando você se energiza na pessoa do Espírito Santo, nada te detém. Não tem orgulho, não tem nada disso, porque a Bíblia diz que Deus resiste os soberbos, mas Ele abençoa, Ele dá graça aos humildes. Quantos podem aplaudir o nome do Senhor? Quantos podem aplaudir a Deus nessa manhã da glória? Glorifique a Deus, Ele está aqui presente, Ele quer te abençoar, Ele vai te abençoar. Aleluia! Só que é muito, essa parábola, Jesus, tu és tremendo, maravilhoso. Porque ele pede, ele no discurso dele, ele diz, faz de mim um trabalhador da fazenda e eu estou satisfeito. Agora olha o versículo 21. 21. E o filho disse, pequei contra o céu, ele replicou, o que ele pensou, ele replicou, 22. Ué, está faltando um pedaço da frase, não está? Você se ligou nisso? Está faltando ou não está um pedaço da frase? Porque ele diz, eu não sou digno de ser chamado teu filho, me faz como um dos trabalhadores. Quando ele vai falar para o pai nem deixou ele terminar. O pai, porém, disse, não, quando a pessoa se humilha, nem precisa, ele estava disposto a ser um trabalhador, mas quando ele está ali diante do pai, falando com o pai, opa, basta, chega, já sei, estou vendo o que você quer, estou vendo que você quer mudar de vida, eu já estou vendo, chega, para por aqui. O pai, porém, disse, traz depressa a melhor roupa, o melhor vestido, o melhor anel, a melhor sandália, e põe no pé desse meu filho, porque ele estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Aleluia! É isso que vai acontecer na tua vida, é isso que vai acontecer na tua vida, é isso que vai acontecer na tua vida. Aleluia! Você está até disposto a quebrar o orgulho. Não, isso não é para mim. O negócio deu errado. Você elaborou um negócio, estava andando bem, de repente quebrou, deu errado. E agora? Isso não é para mim. Não, eu não vou me submeter a isso. Eu não vou me submeter a essa função. Essa pessoa quer me humilhar. Ela quer me humilhar, isso sim, ela quer me humilhar. Ela não basta ver que eu estou sofrendo, não. Ela quer pisar. É assim que as pessoas ficam. Ela quer me humilhar. Ela está vendo que eu estou precisando, mas eu não vou dar esse gostinho. Aí a gente se incha e Deus não opera, Deus não trabalha. Aí Deus não atua.
Ele quer atuar, Ele quer trabalhar. Deixa Ele trabalhar, minha irmã. Deixa Ele trabalhar. Reconheça a humildade precede a honra. Eu dei aula há algum tempo. E os irmãos aqui, muitos conhecem aqui um pouco da minha vida. A minha origem é muito pobre, é muito humilde, muito simples. E dentro dessa pobreza que eu vivi, eu ainda consegui estudar um pouco. E minha mãe, eu não tive pai, eu chamo de pai o meu padrasto, que por consideração, pois eu não conheço, eles nunca pagaram uma mensalidade de colégio para mim. Nunca, nunca. Então, eu fui criado e cresci com diversos problemas, falta de, dá para enumerar e fazer aqui um livro. Mas mesmo assim eu consegui estudar, consegui me graduar, fiz duas graduações, duas pós-graduações, fiz diversos cursos, dentro da minha possibilidade, que era trabalhando, indo lá, pagando estudo, com toda a deficiência, com todo de que você possa imaginar, mas eu me tentava, eu queria aquilo. E eu sempre ficava me perguntando por que as coisas não acontecem na minha vida. Será que eu vou morrer na praia? Eu não torço para o América, eu torço para o Flamengo. Vou morrer na praia de novo, será que não? Ia passando ano após ano. E por último, eu trabalhei numa campanha com o falecido José Nader, do Tribunal de Contas. E ele me abraçou naquele momento, ele, professor, gosto muito de você, para a sua idade, isso na época, você tem muito conhecimento. Eu fiquei todo orgulhoso, ele, você vai ver o que é mudança de vida. Bom, aquela palavra encheu meu... Falei assim, meu Deus, no último dia da campanha, eu sorria de orelha a orelha, esnobando os colegas que estavam fazendo campanha, porque eu entendi, ele vai ganhar. Ele vai assumir a presidência da Alerj. Eu hoje sou uma pessoa direta, ele me abraçou, me acolheu, fui para 19 municípios dos 93 do Rio de Janeiro com ele, e mudança de vida. O Nader não ganhou. O Nader nem na suplência ficou. E eu fiquei voltei para estaca zero, mas humilhado, e o pessoal rindo, cadê o teu deputado, E eu fui procurar emprego, fui parar na construção civil. Eu vou narrar isso aqui para você ver como é difícil você enfrentar determinadas coisas. Com maior dificuldade, fui lá para Santa Cruz, Estrada do Magarça, procurar um emprego, tinha 2 vagas de apontadores. E eu falo com um, falo com o outro, eu aceito. O que é isso? Eu nem sabia o que é apontador de obra, mas eu aceito, eu quero. E na época a empresa estava junto com a Odebrecht construindo a Avenida das Américas, reconstruindo, que era a época dos BRTs. E você tem um apontador de trecho que fica na rua, e você tem um apontador administrativo. Eu queria o administrativo. Mas quando eu fiz a entrevista, eu fiz a entrevista junto com o Renan, um colega que eu conheci. Renan, 19 anos, 1,85 m, cabelo liso, bonito, mó peitoraça, malhadão, eu mal acabado, baixo, feio e baixo autoestima. Porque eu cheguei até ali, sim, e conseguimos a vaga. Aí as meninas da administração chamaram nós dois, André, você se importa que o Renan fique na sala? Porque só tem uma mesa e são 2 vagas. Se você não se importar, você pode ficar aí no pátio. Irmãos, eu era muito mais qualificado que o Renan. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Eu tinha mais qualidade, eu tinha mais experiência, mais quilometragem, mais rodagem. E aí eu falei, não, eu não me importo não, tudo bem, eu fico aqui. Eu ficava na mesa no pátio de construtor é coisa que não serve, aquela mesa velha que não serve dentro, bota ali no canto. Eu peguei aquela mesa, ficava ali no meu dia após dia, com a minha folha de ponto ali. É quando você tem que quebrar isso, quebrar esse orgulho.
tem que ver assim, não, Deus é por mim, deixa Deus pelejar a tua peleja, deixa Deus lutar por você. A partir dessa manhã, saia daqui nessa manhã, sabendo assim, Senhor, entrego nas tuas mãos a minha vida, não importa o que vão pensar, tu vai pelejar por mim, vença esse orgulho. E a minha vida foi abençoada. O Renan hoje continua sendo um empregado, um funcionário, e a gente hoje, graças a Deus, Deus tem nos dado oportunidade de dar vagas, de dar emprego, e muitas dessas pessoas hoje passaram a ser meus colaboradores, meus pessoas que trabalham comigo. E assim Deus faz na nossa vida, quando a gente quer mudança de vida, tem que querer, irmão, em nome de Jesus. Eu vou fazer um exercício, fique em pé agora, em nome de Jesus, diga assim, em nome de Jesus, 1 minuto, assim, Senhor, eu quero, agora você, em nome de Jesus, fala com você agora, Senhor, eu quero, eu desejo, eu quero isso para a minha vida, eu quero, Senhor, estou disposto, oh meu Deus, em nome de Jesus, olha aí a tua igreja, Senhor, olha teu povo, tua filha, esse que está agora com lágrimas descendo, Senhor, no rosto, dizendo, eu quero viver uma mudança de vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Em último lugar, Ministério do Louvor pode subir. Em último lugar, irmãos, isso aqui vai coroar, vai potencializar, vai chancelar. Eu gosto, de vez em quando, buscar uma palavra maneira, vai chancelar a sua mudança de vida, vai criar ali, ó, pá, aquela chancela. Ele quer, sabe quando é que é isso? Quando a pessoa se volta sinceramente para Deus. Eu vou levantar e vou ter com quem? Não, você não entendeu, então vou falar de novo. Eu vou levantar e vou ter com quem? Seu pai, Deus, é Deus o seu pai. Eu vou levantar e vou ter com meu pai, aleluia. Semana passada a Luiz Cláudio disse que eu gosto de fazer citações, imagina, claro que não gosto. Fernando Teixeira, e uma das suas citações, ele disse, há um tempo em que é necessário abandonar as roupas velhas que já têm a marca do nosso corpo, e abandonarmos os caminhos antigos que quase sempre nos levam a lugar algum. É o tempo da travessia, é o tempo da mudança, e se não ousarmos fazê-la, ficaremos para sempre à margem de nós mesmos. É o tempo da mudança, é o tempo da mudança, é o tempo da mudança. Esses 6 meses não aconteceram, virou a página, agora é o tempo da mudança, e Deus será contigo, irei ter com meu Pai. Conclusão da mensagem, aleluia, conclusão, cadê a conclusão, meu irmão? Arrependimento gera confissão, a confissão vai gerar restauração, e é isso que aconteceu na parábola do filho pródigo, aleluia. Vamos terminar. O Pai está pronto para te renovar e fazer você reviver nessa manhã.